Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai ver vetores no espaço 3D. Para a gente representar um vetor, seja ele de força ou de qualquer outra coisa em 3 dimensões, a gente vai precisar conhecer tanto as componentes dele em cada direção, quanto as suas orientações. Para a gente começar o estudo dos vetores 3D, é importante a gente lembrar do conceito de vetor unitário. O que é o vetor unitário? Ele é um vetor que tem módulo 1, simplesmente isso. Isso é a definição do nosso vetor unitário. E para a gente orientar os nossos vetores no eixo x, y e z, como esse eixo coordenado aqui que tem na imagem, a gente vai utilizar os vetores unitários k, i e j, que também aparecem ali na imagem. Onde no eixo x a gente vai ter um vetor unitário que vai ser i, vai ser representado pela letra i. No eixo y é o vetor j e no eixo z é o vetor k. Em relação à direção dos nossos vetores no espaço, a gente pode encontrar elas a partir dos nossos conhecidos como ângulos diretores. E o que são esses ângulos? Quando a gente tem um vetor no espaço, seja qual for a sua direção, a gente consegue encontrar o ângulo entre o vetor de força que está no espaço e os eixos coordenados. Por exemplo, a gente tem o vetor de força aqui nessa primeira imagem, que ele é o vetor F, que ele tem um ângulo com o eixo x, que é aquele ângulo chamado de θx. Esse é o ângulo diretor da força F em relação ao eixo x. Está mostrando aqui, ó, aqui onde eu estou com o mouse. Esse é o nosso ângulo diretor de x. A mesma coisa com o y, tem o ângulo da força F com o eixo y, e a mesma coisa com o z, que é o ângulo da força F em relação ao eixo z que está aqui deitado. Para a gente encontrar esses nossos ângulos diretores, a gente simplesmente vai usar uma relação em que a força no eixo x, ou a componente da força no eixo x, y e z, é o módulo da força vezes o cosseno do nosso ângulo diretor, que é o cosseno do ângulo da força e o eixo, que a gente tem a componente que a gente quer encontrar, no caso. Na representação de vetores da força, a gente vai dizer que o nosso vetor F, que está aqui em negrito, vai ser igual à nossa componente x da força, que tem essa característica aqui, que é o F vezes o cosseno módulo de F vezes o cosseno do vetor unitário, o cosseno do ângulo diretor, desculpa, vezes o nosso vetor unitário I, mais a Fy, que é o módulo da força, vezes o cosseno do nosso ângulo em y, vezes o vetorzinho j, que é o nosso vetor unitário, mais Fz, vezes o nosso vetor unitário em k. E para a gente encontrar o módulo da nossa força resultante, a gente vai fazer a raiz de fx ao quadrado, mais fy ao quadrado, mais fz ao quadrado. Soma as componentes ao quadrado e tira a raiz. Simplesmente isso. E para a gente encontrar os nossos ângulos diretores, a gente simplesmente pega aquela fórmula ali, que tem aqui, ó, que no caso fx é igual o módulo vezes o cosseno do ângulo, e a gente isola o cosseno do ângulo, e daí para a gente encontrar o nosso ângulo, a gente faz a função arco-cosseno, no caso, né? Daí a gente usa a função arco-cosseno, divide a componente pelo módulo, e a gente vai encontrar o nosso ângulo em si, o ângulo mesmo, né? Não o cosseno dele. E a gente consegue notar também que o cosseno do ângulo, por exemplo, se a gente está vendo o cosseno do ângulo em x aqui, a gente consegue perceber que o cosseno desse ângulo ele vai ser a componente de um vetor unitário. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo a componente fx dividido pelo módulo da força. E isso é a definição de uma componente de um vetor unitário. É uma certa quantidade dividida pelo módulo. Então, isso hoje, as componentes cosseno de θx, cosseno de θy e cosseno de θz são componentes de um vetor unitário. Agora, para dar uma fixada nesse conteúdo, a gente vai fazer um breve exemplo aqui, bem simples, só para vocês pegarem na prática como resolve essas coisas assim. Bom, pessoal, eu já passei o nosso exemplo aqui para uma outra página para a gente conseguir resolver ele. E vamos lá, então. Determina a intensidade da força resultante, além disso, os ângulos que determinam a sua direção, ou seja, determinar o módulo da força resultante dessa força F2 e da força F1 e os ângulos diretores da força resultante que vai ser produzida por essas duas forças aqui. Começando para a gente descobrir a nossa força resultante, nosso vetor força resultante ele vai ser a soma do vetor F1 com o vetor F2, simplesmente isso.
soma de componente a componente. Então, nossa força resultante vai ser igual. Na componente I do vetor F1 a gente tem 0, né? Que aqui é 60J mais 80K, então vai ser 0 em F1. Mais F2 a gente tem 50. Então, é 0 mais 50 em I. Indo para a parte J agora, né? A gente tem na F1 60 e na F2 menos 100. Menos 100 em J. Agora no K, a gente vai ter da F1 80 e da F2 100. Então, 80 mais 100. Isto em K, certo? Fazendo essas continhas aqui, a gente vai encontrar um vetor força resultante que vai ter 50 em I, 0 mais 50, 60 menos 100, menos 40, né? Tenho 60, devo 100, então eu ainda devo 40. E mais 180 em K. Prontinho, 100 mais 80, 180. Para a gente encontrar o módulo desse nosso vetor, a gente vai usar aquela fórmula aqui. A nossa força resultante, né? O módulo da nossa força resultante vai ser igual a raiz de 50 ao quadrado menos mais 40 ao quadrado, né? E mais 180 ao quadrado. Você deve estar se perguntando, mas por que tu colocou mais se é menos? Porque seria assim, na verdade, o correto seria mais, daí entre parênteses, menos 40 ao quadrado. Só que como eu vou levar ao quadrado, então não tem necessidade de colocar o menos, porque de qualquer forma vai ficar positivo, certo? Então, eu prefiro deixar assim, que daí não tem erro, não tem como se confundir. Certo, vamos fazer essa conta aqui agora. O módulo da nossa força resultante vai ser igual, deixa eu pegar a calculadora aqui, 50 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 180 ao quadrado, tira a raiz, a gente vai encontrar 191,049. Então, a gente vai ter 191,049 e está em quilonewton, né? Porque ó, aqui a gente tem quilonewton. Então, a força resultante, consequentemente, será quilonewton. Certo. Agora, para a gente encontrar os nossos ângulos diretores, a gente vai simplesmente usar aquela fórmula aqui, começando pelo x, né? Cosseno de θx, ele é igual a nossa fx dividido pelo módulo da força F. Pronto, usando essa definição aqui, a gente pega que o cosseno de θx é igual a fx, que é 50, né? Dividido por 191, vou arredondar para 191 aqui, que é a nossa força resultante. Fazendo essa conta aqui e tirando o arco cosseno dessa fórmula, a gente vai encontrar que o nosso θx ele vai ser, fazendo a continha aqui de novo, 50 dividido por 191. A gente tira a função arco cosseno disto, teremos o ângulo 74,824. 74,824 graus. Repetindo o mesmo processo para y e para z, a gente consegue encontrar que o cosseno de θy, né, ele é igual a fy dividido pelo módulo de f. Então, nosso cosseno de θy é igual a 40, que é a componente de y, dividido por 191. Logo, se a gente fizer a função arco cosseno disso aqui, a gente vai encontrar que 40 dividido por 191, 191, isso, tira o arco cosseno, a gente encontra o ângulo de 77,9. Então, a gente tem o ângulo de 77,9 graus. E se a gente fizer cosseno de θz, vai ser a fz, né, que é a componente em k, sobre o módulo de f. Deixa eu ver se z ficou meio estranho aqui, peraí. Fz, a gente encontra que o cosseno de θz é igual a Fz, que é 180, dividido por 191. Logo, tirando a função arco cosseno, a gente encontra que o nosso ângulo diretor na direção z vai ser no valor de, deixa eu ver aqui, arco cosseno 18,67. Então, a gente tem aqui 18,67 graus. Isso aqui é um 8, 18. Deixa eu ajeitar, isso aqui tá horrível, né? 18, aí vai melhor. E tá aqui nossos ângulos diretores, tanto em x, quanto em y, quanto
em Z. Dá uma conferidinha aqui para ver se está tudo certo. Olha aqui temos um erro. Nosso ângulo em X deu 74,8 e o nosso ângulo em Y deu 102. Vejamos por quê. Tá, 102,40. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu fizer 180 menos 77,9, vai dar o 102, não vai? Menos 77,9. 77,9 vai dar o 102,1. Tá, então é isso. O nosso beta está usando o ângulo. Aqui na resposta ele está como o ângulo complementar do que a gente encontrou, certo? Então isso aqui é 77,9. Se a gente tivesse desenhado a força... sim, claro. Por quê? Porque aqui é menos 40, né? Eu fiz errado. Aqui é menos 40. Eu usei o 40 aqui de baixo. Viu que esse 40 aqui me acabou me pegando no final. Só que aqui é menos 40 dividido por 191. Então isso aqui vai dar menos 77,9, que vai ser, no caso, igual θy a 102,1, que é o complementar desse aqui. Agora sim. Correto, pessoal. Isso aqui, ó. Tinha colocado 40 aqui, só que na verdade é menos 40 componente. Para vocês verem que o sinal ele importa, né? No caso, nesse caso aqui ele importa para fazer o ângulo, mas aqui não necessariamente porque eu acabei tirando. E é isso. Esse exemplo acabou sendo bem simples, só teve esse pequeno errinho aqui, mas é bom para a gente ver que um simples sinal pode trocar as coisas e a gente acaba confundindo. Essa questão de ângulo sempre é importante a gente dar uma como é que fala? Revisadinha no final para ver se está tudo certo mesmo. E é isso, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostaram, peço por favor que deixem um like e compartilhem com seus amigos. Até a próxima. Muito obrigado e valeu!